Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma rica lição das nossas escolas bíblicas dominicais. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e dinâmicas para aplicar, melhorar, ser um ensino mais objetivo, claro possível para os nossos queridos alunos que estudam conosco na escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 6 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema o avivamento no ministério de Pedro. Ou seja, houve um momento antes do avivamento no ministério de Pedro e houve um outro momento depois do grande avivamento no ministério de Pedro. E é isso que nós iremos estudar aqui, nesta lição. Nessa lição nós temos 3 pontos e nós apresentaremos uma dinâmica específica, especial, relacionada ao tema desta lição, tá bom? O textual está em Atos capítulo 2, versículo 14, que vai dizer: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. No momento do batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo, a promessa prometida por Deus, veio aos discípulos que estavam no cenáculo orando, aos 120 que estavam naquela ocasião, a palavra vai dizer que ali foram vistas sobre as suas cabeças línguas como de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas. O alvoroço foi grande, que ali naquela situação tinha ali outras nações que começaram a ouvir línguas naquela situação. Então eles pensavam o seguinte, aquelas nações que estavam assim, o que é isso que está acontecendo? Começaram a julgar os discípulos de Jesus que estavam ali, falando que eles poderiam estar em quê? Cheio de mosto ou bêbados. Houve então uma situação, o apóstolo Pedro se levanta aqui nessa situação e começa a pregar, a falar de Jesus Cristo e dizer que isto era a promessa que o profeta Joel tinha falado, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Ele prega com muita autoridade e ali 3.000 almas aceitam Jesus. Após este grande avivamento que as Sagradas Escrituras nos falam, que é o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Para este ponto, nós temos aqui uma dinâmica específica para o primeiro ponto, aonde vai mostrar Pedro antes do Pentecoste. Pedro antes do Pentecoste, ele servia a Deus de uma maneira. Após o avivamento no Pentecostes, em Atos capítulo 2, Pedro começou a servir a Jesus, a Deus, de outra maneira. E para este ponto aqui eu quero trazer uma dinâmica bem específica, que vai tratar de um tema sobre servir, como nós estamos servindo o reino de Deus, como nós estamos servindo na casa, no lugar onde nós adoramos a Deus, os irmãos, o reino, servindo a Deus, como nós estamos fazendo isso? É uma reflexão. Para esta dinâmica, para este ponto, o professor vai levar para a sala de aula uma garrafa de água. Eu trouxe aqui uma garrafinha de água, certo? Uma garrafa de água normal, com água, pelo menos a metade, na garrafa de água. E vai levar também um copo. O copo é fácil de encontrar, porque tem copos descartáveis, na sala de aula, na igreja, tem copos, aí a gente encontra copos fácil. E aí o professor vai levar esses 2 objetos, somente isso. Vai precisar somente desses 2 objetos para poder fazer esta dinâmica. E a dinâmica vai ser o seguinte: o professor vai pedir para um aluno voluntário se levantar, certo? E vai dizer para ele, e vai servir, vai dar água para ele. E aí o professor vai fazer o seguinte: ele vai pedir para o aluno voluntário se levantar e ele vai derramar a água na sua boca, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Vai derramar a água na sua boca. O professor vai pegar e vai derramar a água na boca do aluno. O aluno vai só inclinar a cabeça e o professor vai derramar a água na boca do aluno. Continuando essa dinâmica, o professor vai chamar o segundo aluno. No segundo aluno,
o professor vai derramar a água não mais na boca do aluno, mas o professor vai pegar o copo descartável, certo? Vai pegar o copo e vai servir a água no copo para o aluno. Vai pedir para o aluno segurar o copo. E o professor então vai servir a água no copo do aluno. O aluno vai segurar o copo e o professor vai colocar a água no copo e vai pedir para o aluno beber. Ou seja, o professor serviu água para dois alunos diferentes. Ele derramou a garrafa de água na boca. E outro, ele colocou a água, né, derramou a garrafa de água no copo para que o aluno pudesse então beber esta água. Qual vai ser o sentido e o objetivo dessa dinâmica? É fazer os alunos a refletir de como eles estão servindo no reino de Deus. Nós podemos servir de todas as maneiras. Nós podemos servir de qualquer jeito, mas haverá sempre um jeito melhor de servir dentro do reino de Deus. Haverá sempre um jeito melhor de servir na casa, na onde nós estamos congregando, na igreja. Nós podemos servir a Cristo de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, podemos dizer assim. E o batismo com o Espírito Santo nos reveste de poder, nos faz servir a Deus com autoridade, nos faz servir a Deus com mais ousadia, sem ter dúvidas e sem ter medo de avançar e de servir ao Senhor. Aí foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O professor pode ler o seguinte, ainda no primeiro ponto, no Pedro antes do Pentecoste. Pedro antes de Pentecoste, o que aconteceu? Ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. No nosso segundo subtópico tem dizendo o seguinte: Pedro nega Jesus 3 vezes. A primeira vez, Pedro negou diante de uma criada, né? A segunda vez, diante de outra criada que dissera que vira com Jesus, que o vira, né, com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando, ou seja, gritando, né, e jurando que não conhecia a Cristo. Então Pedro negou a Jesus nestas situações, antes do grande avivamento. E é interessante que em João capítulo 20, versículo 26, quando Jesus aparece para os discípulos, né, ressuscitado, o próprio Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo. Só que mesmo eles tendo o Espírito Santo, ainda eles não foram completamente avivados pelo o poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E após Atos capítulo 2, ele começou a servir ao Senhor de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, com uma autoridade melhor. Porque quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele começa a falar e a pregar, e não tem mais medo da morte, não tem mais medo de morrer. Ele começa a servir a Jesus melhor, começa a servir ao Senhor melhor. E isso aconteceu, meus queridos irmãos. Pedro prega em Atos capítulo 2, pela primeira vez: varões, isso que está acontecendo é a promessa que foi prometida pelo profeta Joel. E fala de Jesus Cristo, que o Jesus que vocês crucificaram, em nome dele é que nós fazemos esses sinais, maravilhas. E é ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pedro prega, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Depois Pedro prega novamente, 5.000 pessoas, né, se convertem a Cristo. Ou seja, 2 maneiras diferentes de servir. Uma antes do avivamento e uma depois do avivamento. Pedro antes nega Jesus com medo de ser preso, com medo de ser morto. Depois do avivamento, depois do batismo, depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro prega a Cristo sem ter medo da morte, sem ter medo de morrer, e avança. E os irmãos sabem do final. Pedro, no final da sua vida, é crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que não, segundo a tradição religiosa,
da igreja que ele não merecia, que ele não era digno de morrer igual ao seu Senhor. Ele morre de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, mas ele não nega Cristo. Ele avançou na sua caminhada cristã e hoje ele é referência para a igreja brasileira. Um Pedro que tinha uma personalidade forte, mas Deus usa essa personalidade forte para que ele pudesse então avançar e ser grande evangelista no reino de Deus aqui na terra. Tá bom, meus queridos irmãos? Somente essa dinâmica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui nos seus comentários, né? Curta os nossos vídeos, compartilhe. Também, se você quiser contribuir, tem uma opçãozinha valeu aqui. Contribua, nos ajude neste canal, porque eu tenho certeza que Deus está abençoando muitas pessoas através destes vídeos, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.